Muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus, versículo por versículo. E eu quero convidar você hoje para meditar junto comigo no capítulo 24 e no capítulo 25 do livro de Jó. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu vou meditar junto com você nessa tradução que se chama Nova Bíblia Viva. É uma tradução da Bíblia Sagrada muito acessível, numa linguagem muito semelhante a como a gente se comunica no dia a dia. Tem um vocabulário bem acessível, bem simples. Muitas vezes nós não conseguimos avançar na meditação das Escrituras porque tem muitas palavras com significado que a gente não conhece, né? Palavras difíceis. E nessa tradução, é a tradução que até hoje eu conheci mais acessível, que vai fazer você meditar e compreender aquilo que você está meditando. Então, se você está buscando uma Bíblia com uma tradução acessível para você, de repente, fazer um propósito de ler a Bíblia durante o ano, né? Ler a Bíblia toda em um ano, eu recomendo fortemente que você invista nessa tradução aqui, Nova Bíblia Viva. Amém? Quero te dar as boas-vindas, que bom que você está aqui, sensível ao chamado, à direção do Espírito Santo. Saiba que nada acontece por acaso, né? Nós nunca assistimos um vídeo por acaso, nós nunca caímos numa live por acaso. Se você está aqui, os céus têm uma palavra para o seu coração nessa manhã. Então, quero te convidar a fazer uma oração junto comigo para nós consagrarmos esse momento ao Senhor. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então, vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos dirigir, para tomar o nosso coração e ministrar aquilo que Ele tem preparado para nós nessa manhã. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te damos graças, ó Pai, por essa manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque nós estamos com saúde, nós estamos bem, e nós estamos aqui, ó Pai, com o coração sedento, desejoso de mais de Ti. Toma agora, Senhor, todo o nosso ser, renova, Senhor, nossa mente com a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, de Ti, precisamos Te ouvir, precisamos, Senhor, da direção que só o Senhor pode nos dar nessa manhã. Fala conosco, me usa, Senhor, com poder, Senhor, para que eu possa servir as Tuas filhas com excelência, ó Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, os meus lábios, toma a minha mente, o meu coração, tudo é Teu, ó Pai. Que essa live seja para Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 24 e capítulo 25. Nós vamos ler esses dois capítulos. O capítulo 25 é bem curtinho. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Recentemente chegaram muitas pessoas novas aqui, né? Novas amigas de Jesus. Deus seja louvado. E aos poucos eu vou te conhecendo. Tem algumas que eu já conheço, se aparece ali eu já sei a foto. Inclusive, se vocês mudarem a foto, vocês têm que me avisar. Ana, mudei a foto. Que senão eu não vou reconhecer mais vocês. Olha lá, a Jéssica tá aqui pela primeira vez. Bem-vinda, Jéssica, Deus te abençoe. Rosiane, pela primeira vez, Deus te abençoe. Minha irmã Janaína, Deus abençoe. Cláudia, Deus abençoe. Olha lá, Pramar Atelier, eu conheço, já é da casa, Deus abençoe. Fabi, primeira vez, Deus abençoe. Jane, Deus abençoe. Zu, Deus abençoe. Vanessa, Deus abençoe. AWJRLP, primeira vez, Deus abençoe. Andréia, Deus abençoe. Sabrina, Xanxerê, aqui de Santa Catarina também. Glória a Deus, Deus te abençoe. Rúbia, Adriana, Lelia Mara, Elaine, Luma, glória a Deus, glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas e que seja a primeira live de muitas em nome de Jesus e que o que nós vamos receber aqui do Senhor seja um romper na sua vida em nome de Jesus. Então vamos lá meditar na palavra de Deus? Hoje o tema, né, do que nós vamos meditar aqui, como confiar na soberania de Deus quando nada faz sentido. E nós estamos estudando, né, nesse momento, o livro de Jó. E o livro de Jó, ele é o livro mais indicado para nos ensinar isso, porque a Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus, íntegro. Bom dia, Cláudia, Deus abençoe. Então Jó, ele era um homem temente a Deus, que buscava se desviar do mal. Ele era o homem mais rico e poderoso da terra naquele momento, só que o coração dele era totalmente entregue ao Senhor. E de um momento para o outro, ele perdeu tudo. Perdeu seus 10 filhos. Imagina essa dor. De repente você recebeu uma notícia, você perdeu seus 10 filhos de uma vez. Bom dia, Lu, Deus abençoe, minha irmã. Perder seus 10 filhos de uma vez.
perder todos os seus bens de uma vez, perder a sua saúde. A Bíblia fala que do alto da cabeça dele até a planta dos pés ele foi acometido com chagas, todas muito infeccionadas, e ele pegava um caco de vidro para coçar suas feridas, sentado num monte de cinza. Bom dia, Tati. Então, imagina que dor. De repente, tudo aquilo que ele tinha de segurança, tudo aquilo que ele tinha de alicerce, inclusive o relacionamento dele com Deus, de repente Deus fica em silêncio. Os amigos dele vieram até ele, mas ao invés de consolá-lo, começaram a acusá-lo. Falaram assim: Jó, você fez alguma coisa de errado. Todo esse sofrimento não viria por acaso. E Jó ali clamando, né, por alguém que olhasse para ele com misericórdia. Mas Deus estava mexendo nos alicerces de Jó para que ele percebesse que toda a confiança dele estava no Senhor e não no que ele tinha, não nos amigos, não na esposa. A esposa também falou: você ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então existem desertos, né? Existem processos na nossa vida que a gente não vai fazer sentido nenhum na nossa mente natural. Mas Deus, ele não age de acordo com o que nós achamos que faz sentido, né? Deus não age por dó de ninguém. Se fosse assim, não haveria sofrimento na terra. Deus age por propósito. Deus age por princípios. Deus age segundo a vontade dele, que é perfeita, que é agradável, né? Deus não sabe errar. E nós, com a nossa compreensão limitada, a gente vê só uma parte e ele vê o plano completo. Então hoje nós vamos meditar sobre isso. E aí, a partir daqui do versículo 1, no capítulo 24, Jó diz assim: por que o Todo-Poderoso não faz julgamentos com data marcada? Nós, os justos, gostaríamos de vê-lo usar a sua justiça, mas esperamos em vão. Então assim, a gente vê aqui que é um discurso carregado de dor. Ele tá no momento mais desafiador da vida dele, com o coração muito angustiado, se sentindo sem esperança, sem conseguir imaginar como ele vai romper com aquela situação. Ele tá, de fato, aqui esperando pela morte, mas ao mesmo tempo, a gente vai perceber que o tempo todo ele está clamando ao Senhor, ele conserva a fé dele. E aí ele diz: por que o Todo-Poderoso não faz julgamentos com data marcada? Nós, os justos, gostaríamos de vê-lo usar a sua justiça, mas esperamos em vão. Há homens que mudam os marcos das divisas e apacentam rebanhos que foram roubados. Até mesmo levam os jumentos do órfão e tomam o boi da viúva. Os necessitados são jogados de um lado para o outro, e os pobres não têm um lugar onde se proteger. Os pobres têm de lutar para conseguir um pouquinho de comida para eles e seus filhos, como os jumentos selvagens no deserto. São obrigados a comer raízes que crescem nos pastos e têm de catar os restos das plantações dos ricos. Sem dinheiro, são obrigados a passar a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Ficam molhados até os ossos com a tempestade das montanhas. São obrigados a viver em cavernas. A criança de colo é arrancada dos braços de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado como garantia para pagar uma dívida. Por isso os pobres andam nus, carregando os feixes de trigo, mas ainda continuam com fome. Os pobres são obrigados a espremer azeitonas para conseguir azeite e as uvas para fazer vinho, e no entanto continuam com sede. Nas cidades sobem os gemidos daqueles que estão para morrer, e a alma dos feridos clama por socorro. Mas para Deus, esse estado de coisas parece perfeitamente normal. Então, a gente vê aqui um ser humano num momento de extrema dor, se lamentando, e ele está questionando: por que tanta injustiça, Senhor? Por que os justos sofrem tanto? Por que os pobres sofrem tanto? Por que os maus estão prosperando e por que os justos estão sofrendo? E talvez você também já questionou, talvez você esteja nesse momento se questionando, né? Onde está Deus nisso tudo? Por que Deus está em silêncio? Por que eu estou buscando fazer tudo da forma correta e parece que as portas estão fechadas, estão travadas? E nós precisamos entender, né, que mesmo na dor, Deus é soberano e nós podemos confiar nele. Deus não sabe errar. E nenhum sofrimento, nenhuma dor, ela é infrutífera. Nenhum sofrimento é estéril.
Em cada dor, em cada sofrimento, em cada adversidade, existe algo que você precisa aprender. Existe algo que o seu coração está sendo purificado para que você viva o próximo nível que o Senhor tem para sua vida. Nós vemos aqui no capítulo 24, 25 que Jó está vivendo um processo, né? Ele está no meio de um sofrimento profundo, perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu os bens. Ele olha ao redor e vê injustiça, vê as pessoas sendo oprimidas, vê os amigos o acusando, né? Sem misericórdia para com ele. Mas ele mostra, né, que nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Nós precisamos manter a nossa fé no Senhor, porque Ele é digno de confiança. Mesmo quando nada faz sentido, Deus está certo. Nós estamos agora no capítulo 24, versículo... Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eita, me perdi aqui, mas já vou me encontrar. Versículo 13, agora a gente vai ler. Então, versículo 13 diz: há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos da lei e não andam nos caminhos de Deus. Os bandidos agem durante todo o dia, durante a manhã matam os pobres e os necessitados e de noite praticam assaltos e roubos. Quando chega a noite, o adúltero se disfarça para que ninguém o veja. Os bandidos invadem as casas no escuro, mas de dia se escondem, não querem saber da luz. Eles detestam a luz do dia, mas a escuridão da noite não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente, as suas terras são amaldiçoadas e perderão as plantações de uva. A morte destruirá os pecadores, como a terra seca e o calor consome a neve derretida. Até as próprias mães se esquecerão deles, os vermes terão prazer em devorar a carne deles. Eles serão derrubados como árvores, e ninguém se lembrará deles. Devoram a estéril e sem filhos, e maltratam as viúvas necessitadas. Versículo 22. Mas Deus, no seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecidos. Ele acaba com a vida dos perversos. Versículo 23. Eles se acham em segurança e por isso continuam a sua vida. Ele vigia a vida dos perversos. Quanto aos seus planos malvados, por um breve tempo, os perversos crescem e se tornam poderosos, mas depois se vão. Eles serão arrancados dessa vida, como todos os homens, como se fossem espigas no dia da colheita. Vejam se não é exatamente isso que acontece. Vocês não são capazes de me desmentir e provar que estou errado. Então, Jó está dizendo aqui, né? Conversando com o Senhor. Para que tanto sofrimento? Eu não consigo compreender. E é natural que a nossa mente, né, humana, muitas vezes olhe para o cenário da nossa vida, olhe para as circunstâncias e se atemorize, se angustie e fique sem esperança. Tanto que o salmista, né, ele vai dizer: ó minha alma, por que estás aflita? Aí ele lembra onde está a confiança, porque o nosso socorro vem do Senhor. Ele fala: confia no Senhor, ó minha alma, por que estás aflita? Confia no Senhor, porque nós ainda o louvaremos. Então nós precisamos compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o dia mau. No dia mau ele continua sendo bom. No dia bom, Deus é bom. No dia mau ele continua sendo bom. E alguns processos na nossa vida são necessários para o aperfeiçoamento do nosso caráter, para o nosso coração ser purificado, para que a gente compreenda que a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está plenamente no Senhor. Nossa confiança não está na economia. A nossa confiança não está no governo vigente. A nossa confiança não está em quanto eu tenho na minha conta bancária. A nossa confiança não está no meu cônjuge, no meu filho, nos meus parentes. A nossa confiança não está na nossa saúde, porque tudo isso é circunstancial. Tudo isso é circunstancial. Mas Deus e a sua palavra permanecem para sempre. E a Bíblia diz que nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Então, no dia mau, o melhor que você pode fazer é entrar na presença do Senhor, colocar diante dele todas as suas inquietações, os seus medos,
as suas preocupações, as suas angústias. Deus sabe lidar com seus questionamentos. Não adianta entrar diante de Deus com maquiagem, né, tentando mostrar para Ele que está tudo bem. Se você estiver angustiada, se você estiver com seu coração pesado, se você estiver com raiva, é na presença que você tem que aliviar o seu coração. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente pensa numa pessoa que está cansada e sobrecarregada, é uma pessoa que está manifestando dor, impaciência. É uma pessoa que está estressada. E Jesus está dizendo: vem para cá, vem que é comigo que você vai trazer a presença. Jesus está dizendo: é na minha presença que você vai receber o bálsamo para sua alma, que você está buscando em tantos lugares. Às vezes você está buscando um alívio falando do seu problema para alguém, e às vezes essa pessoa ela não tem uma vida pautada na palavra de Deus, ela não vive uma vida de princípios, e aí ela vai te direcionar de acordo com as experiências dela, que talvez não sejam boas para você, se elas não estiverem direcionadas, né, por Deus. Então saiba guardar o seu coração. A Bíblia fala, né, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então se você está se sentindo injustiçada, está se sentindo magoada, seja o que for que está entristecendo, pesando no seu coração nessa manhã, o lugar mais seguro para você estar é na presença de Deus. Então vá para o seu quarto, feche a porta. Ana, no meu quarto não tem nem porta. E eu já vivi uma situação assim, de às vezes não ter um quarto também. Entra no banheiro. Eu sempre digo que banheiro é lugar de oração. Entra no banheiro e no tempo que você estiver ali, se quebranta, se derrama. O banheiro é ótimo, né? Porque a gente pode tomar banho ali, a gente chora, ninguém nem percebe que a gente chorou. Então, aproveite esses momentos, né? Que você vai ao banheiro, que ali é um lugar, né, de intimidade, que provavelmente você vai sozinha, né? E ali você se derrama aos pés do Senhor. Ali você abre o seu coração. Muitas vezes a gente tem tomado decisões ruins porque a gente tem aberto o nosso coração para pessoas que a gente não deveria, para pessoas que não estão alicerçadas na palavra, e aí vão te dar direcionamentos pautados na própria dor delas. Então, às vezes você pensando você está com maus pensamentos sobre o seu casamento, e aí você vai se aconselhar, vai abrir o seu coração para alguém que já se separou, e aí naquele momento a pessoa vai dizer assim: foi a melhor coisa que eu fiz. Mas será que foi mesmo? Então, cada caso é um caso, e você precisa buscar no Senhor a direção para sua vida. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, ou seja, conversa comigo, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, se você está precisando de uma estratégia, Ana, eu não sei que direção seguir, é no Senhor que você vai receber essa direção. Aqui eu posso te dar um aconselhamento pautado nas Escrituras, o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque a palavra nos garante, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, como viver, né, essa palavra no dia a dia? Levando sua dor a Deus. Muitas vezes a gente tem falado para todo mundo que a gente está sofrendo, mas não passou 5 minutos conversando com aquele que pode, de fato, trazer o alívio, trazer a paz que excede todo entendimento para o nosso coração. Então lembra que você não anda só, você tem um Pai. Você tem um Pai. Declara aí pra você: eu tenho um Pai. E você pode levar a sua dor para esse Pai. E Jó, a gente vê aqui que ele não estava guardando os questionamentos dele. Ele ia e entregava para o Senhor. Então, entre na presença de Deus. Ali é para você chorar, ali é para você se esvaziar, ali é para deixar todo o peso. Dizer: Senhor, ali na presença você vai dizer: Senhor, eu não compreendo, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Eu não compreendo, mas eu confio em Ti. Isso é fé, isso é lindo. E é nesse dia que você vai ser aprovada. Porque enquanto a gente fica só reclamando, murmurando, a gente atrasa os processos de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele quer o nosso coração purificado. Então, quanto antes você aprender a lição, então peça para o Senhor para te dar bons olhos. Fala: Pai, o que eu preciso aprender com essa situação? Por que eu estou passando por esse processo?
Entenda que nenhum processo, nenhum deserto, nenhuma dificuldade, ela vem por acaso e ela é infrutífera. Sempre vai ter um aprendizado, sempre vai ter algo para lapidar o seu caráter e purificar o seu coração. A Daniela perguntou, Jeremias 33:3, sim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Não é essa que a gente está meditando, é só a que a gente conversou agora. E aí agora a gente vai entrar no capítulo 25 de Jó, que é bem curtinho, que é quando Jó é confrontado por Bildade, que é o amigo dele, pela terceira vez. Então veja a situação de Jó. Às vezes a gente acha que é só com a gente, né, que acontecem as coisas difíceis. Mas existem princípios que acontecem independente de quem você seja ou não. Então experimenta, por exemplo, se posicionar em fé. Experimenta dizer assim, olha, a partir de amanhã eu não vou comer açúcar por um mês. Experimenta dizer, a partir de amanhã eu vou caminhar todos os dias. Experimenta dizer, a partir de amanhã eu não vou reclamar durante uma semana. Toda vez que você se posiciona em fé para romper com o lugar da zona de conforto, para romper com a procrastinação, você pode ter certeza que vai se levantar uma resistência. E isso não é só com você, é com todo mundo. Por quê? Porque essa resistência, ela vai te aperfeiçoar, ela vai te aprovar. Há uma batalha espiritual para te manter paralisada onde você está, para te manter paralisada na sua dor. E a nossa carne, ela não vai morar na eternidade. Nós vamos receber um corpo glorificado quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, toda vez que a gente quer, por exemplo, orar, a carne não acha gostoso, ela não quer ir. Ela não quer ir. Quem aí, quando você fala assim, vou orar, a carne fala, uhul, é isso aí, tava esperando por esse momento. Isso não acontece. Isso acontece se você falar assim, eu vou comer um chocolate. Inclusive, eu tô com um aqui, ó. Eu amo esse daqui. Se você falar assim, vou comer um chocolate, na hora a sua carne se anima. Fala, é isso aí, viva! Né? Os filhos dormiram, você fala assim, agora eu vou desfrutar desse chocolate gostoso sozinho. Sua carne celebra, ela fica alegrona, feliz da vida. Mas se você fala, vou orar, aí rapidamente a sua mente começa a te dar fuga. Ah, mas você tá cansada. Ah, faz outra coisa primeiro, né? Ela tenta te direcionar para outra coisa que parece mais urgente. Daqui a pouco você vai, agora faz isso. Agora não dá por isso, agora não dá por aquilo. Ah lá, a Karine falando, não mesmo. O telefone toca, alguém chama. Exatamente, existe resistência para você fazer aquilo que precisa ser feito. E nós podemos aprender com o cego Bartimeu na Bíblia, né? Ele soube que Jesus estava passando e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando as pessoas perceberam que ele estava clamando porque ele queria ser curado, o que aconteceu? Ele era um cego, gente. Você acha que as pessoas ficaram com dozinha dele e começaram a falar assim, ó, Jesus, aqui Bartimeu tá precisando de cura, coitadinho. Não. Sabe o que as pessoas fizeram? Elas falaram, cala a boca, para de gritar. A multidão se levantou contra ele. As pessoas ali ao redor mandaram ele calar a boca, era para ele parar de gritar. Então, toda vez que você vai se posicionar, existe uma resistência. Mas nós podemos aprender algo precioso com Bartimeu. Quando ele se posicionou e clamou, soube que Jesus estava passando por ali, ele sabia que era o Messias, que poderia curá-lo. Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele calar a boca. E a Bíblia fala que quando mandaram ele calar a boca, ele não permitiu que abafassem a fé dele. E ele gritou ainda mais alto. Uau, é isso que nós precisamos fazer. Toda vez que você for se posicionar, você tem que ter essa clareza. Quando você for se posicionar para fazer algo certo, vai vir um levante. Ai, hoje, quando meu marido me der uma resposta atravessada, eu não vou retrucar, eu não vou rebater. Saiba que Satanás naquele dia vai colocar uma pimentinha ali e as coisas vão acontecer de uma forma muito mais desafiadora do que costuma acontecer, só para ver se você vai conseguir romper mesmo. Ou você se posicionar para sair de um lugar onde você está, você precisa entender que vai vir uma resistência. Não se sinta vitimada, ai, tudo de ruim acontece comigo, só porque eu
Só porque eu falei que eu ia fazer uma coisa certa, aí começa a dar tudo errado. Porque é assim, gente, é assim que a vida funciona. Esse mundo jaz no maligno. Toda vez que você quiser caminhar pro lado certo, ele vai tentar te puxar para baixo, ele vai tentar te segurar, te manter paralisada. Não interessa para as trevas ver você evoluir, ver você crescer, ver você romper. Não interessa para as trevas ver você melhorar a comunicação no casamento. Não interessa para as trevas você melhorar o seu corpo físico, começar a se exercitar. Não interessa para as trevas você se aperfeiçoar. O que o Satanás quer? Ele é o inimigo da nossa alma. Ele quer roubar a nossa alegria e quer nos manter aprisionados na dor. Quer que a gente viva vitimado, colocando a culpa nas outras pessoas. Então, entenda isso. Quando você for se posicionar, vai ter levante, vai ter resistência. E você sabendo disso hoje, que não é algo só contra você, isso acontece com qualquer pessoa, você vai fazer como Bartimeu. Você vai clamar com mais intensidade. Você não vai deixar abafar a sua fé. Você não vai desanimar. O desânimo é um instrumento de Satanás para te tirar do propósito de Deus, para tirar da vontade de Deus, para atrasar o seu processo, para atrasar a sua promessa. Então, toda vez que vier uma resistência, vou te ensinar uma forma de pensar. Toda vez que se levantar algo contra você, quando você falar, vou fazer algo bom, aí se levanta um desafio, você tem que pegar e falar assim, Satanás, o que tem do outro lado desse desafio que você não quer que eu desfrute, que você não quer que eu... Há uma batalha espiritual. E no mundo espiritual, quando você se posiciona, você já gerou ali. Tá só aguardando o tempo determinado para se cumprir, para a promessa ser entregue na sua casa, na sua vida. E Satanás vê ali. Satanás sabe quem você vai se tornar. Ele não vê só quem você é agora. Ele sabe os planos de Deus para sua vida. E Jeremias 29:11, o seu Criador, seu Pai, aquele que te formou com as próprias mãos, ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz, esperança, de um futuro certo. De fazer prosperar. E prosperidade não é só prosperidade financeira, não é só dinheiro na conta. Uma vida próspera é uma vida próspera em todas as áreas. É um casamento saudável, é uma vida profissional frutífera, que te dá alegria. É uma vida saudável com seus filhos, com seus parentes. É uma vida ministerial saudável, é uma vida emocional saudável. Isso é prosperidade, crescimento. Prosperidade significa crescimento. Você está caminhando e você está avançando em cada área. Então, às vezes, você pode não ter muito dinheiro na conta hoje, mas se você está melhor que ontem, você é uma mulher próspera. Por quê? Porque você está avançando, você está crescendo. E toda vez que você está crescendo, vão se levantar desafios, mas a chave para você romper é o que Bartimeu fez. Você vai buscar com ainda mais intensidade. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o mal se levanta, quando te mandam calar a boca, você vai entrar em concordância com o mal? Fala assim, tá bom. E vai chorar? Não! Seja forte, corajosa. Resista ao diabo e ele vai fugir. Você precisa insistir. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, você quer mesmo a vitória no seu casamento? Você quer mesmo a vitória nas suas finanças? Você quer mesmo a vitória sobre o seu emocional? Então, você precisa ser resiliente. Vai ter o levante e você precisa permanecer. Clame ao Senhor. Hoje, você sabendo disso, clame ao Senhor. Fala, Pai, eu sei que vai vir a resistência. E eu te peço, Pai, que o Senhor me capacite, me fortaleça para eu romper. Eu não quero ficar pelo caminho. Eu não quero desanimar. Eu não quero ter iniciativa, mas não chegar até a terra prometida. Os israelitas, Deus tirou eles do cativeiro no Egito. Colocou eles na divisa com a terra prometida. Mas eles não chegaram. Por quê? Porque eles ficavam andando em círculos, reclamando, murmurando, duvidando da promessa que Deus já tinha falado. Então, para de olhar para as circunstâncias. Muitas vezes você está falando das circunstâncias. Quem aí está passando por um momento difícil? Às vezes você vai escrever assim, Ana, estou passando por um desafio no meu casamento. Tá, isso aí é a circunstância, mas qual é a promessa de Deus para sua vida? Se apegue na promessa, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. As circunstâncias mudam o tempo todo. Hoje aqui em Santa Catarina tá frio.
talvez amanhã esteja calor, depois de amanhã talvez esteja chovendo. As circunstâncias, elas não são perenes, elas são mutáveis, elas mudam o tempo todo. Mas Deus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus permanece para sempre. Deus é digno de confiança. Então, que você seja firme, né, no dia mau. Saiba que essa resistência é natural para tentar roubar a sua alegria, a sua promessa. Mas você vai avançar em nome de Jesus. No dia da resistência, você vai clamar mais alto. Você vai resistir mais forte. E é por isso que todos os dias você tem que estar alimentando a sua mente com a palavra de Deus. Para que você possa ter bons recursos no tesouro do seu coração. Se você fica ouvindo só a vizinha, só as suas amigas, só as blogueiras, né? Só sobre fofoca, como que no dia mal você vai tirar algum tesouro do seu coração? Não vai ter, vai estar vazio. Então esteja sempre orando. Quando você está orando, você está fazendo um depósito nos lugares certos. E no tempo oportuno você vai poder fazer um saque. Então ore, busca ao Senhor até transbordar. A Bíblia diz lá em Colossenses: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo virá a colheita, se nós não desanimarmos. Toda semeadura tem uma colheita. Então, se você perseverar em buscar o Senhor, se você perseverar em oração, se você perseverar fazendo o que é certo, se você perseverar dando uma palavra mansa, de humildade, sendo bondosa, vivendo por princípios, a colheita vai vir. O que você está vivendo hoje é a colheita do que você semeou lá atrás, das palavras que você liberou. Quando você olha para a sua conta bancária, quanto tem lá é o resultado do que você semeou, das escolhas que você fez. Mas a partir de hoje, você pode escolher lançar novas sementes. Lance novas sementes. Como que eu faço isso, Ana? Com as minhas palavras. Libera a sua fé através das suas palavras e para de falar como está a situação. Mas começa a chamar à existência o que você quer se tornar em nome de Jesus. Porque você é filha de Deus e Deus, ele faz assim. Ele chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Então, esteja sempre chamando a existência. Domingo, eu ouvi uma frase que está queimando no meu coração. Essa frase diz assim: eu sou o que eu chamo a existência. Então declara aí nos comentários para você gravar no seu coração. Eu sou o que eu chamo a existência. O que isso significa? O que você tem declarado sobre você, sobre o seu dinheiro, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre as suas emoções. Você tem dito: eu sou ansiosa, eu sou burra, eu sou feia, eu sou gorda. Eu sou o que eu chamo a existência. O que você está vendo agora é o que você tem chamado a existência, mas a boa notícia é que você pode mudar. Você pode começar agora a liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Eu sou abençoada, eu sou vitoriosa, eu sou alegre, eu sou mais que vencedora, eu sou amada, eu sou protegida, eu sou perdoada, eu sou justificada, eu sou uma bênção, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou linda. As amigas de Jesus que caminham comigo, no nosso último clube do livro, eu ensinei para elas. Todos os dias é para acordar, olhar no espelho e dar uma piscadinha e falar: você é maravilhosa. Eu te amo. Eu vou cuidar de você hoje. Hoje algo bom vai acontecer com você. E algo maravilhoso também vai acontecer através de você. Você é um espetáculo, você é ungida do Senhor. Você é chamada para esse tempo, para influenciar e não para ser influenciada. Então você precisa ter uma comunicação de amor com você, porque você é o que você chama a existência. Você quer que as coisas comecem a cooperar para o seu bem? A Bíblia diz que o reino de Deus já está sobre nós. Nós já nascemos com todas as bênçãos espirituais, lá em Efésios diz. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar a minha língua com a palavra de Deus. Nós precisamos alinhar aquilo que nós
pensamos, que é a nossa linguagem não verbal, com aquilo que nós declaramos, que é a nossa linguagem verbal. Então, só para finalizar aqui, capítulo 25, que é curtinho, 6 versículos, vai dizer assim: Então Bildade, o suíta, respondeu: Fique sabendo que o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele é poderoso e controla os céus. Seria possível contar os seus exércitos? Ele faz a sua luz brilhar sobre todos os homens. Como é que você pensa que o homem pode ser justo diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus nem a lua tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos será o homem aos olhos de Deus. Ele não passa de larva. O filho do homem não passa de um verme. Então veja, né, que amigo, no momento onde Jó estava mais desesperado, mais solitário, mais marcado pela dor, esse amigo pela terceira vez vem e o acusa, vem e o constrange, vem e lança peso sobre ele. Deus permite que os nossos alicerces sejam abalados para que nós venhamos entender, compreender que é nele que está a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança. O nome do Senhor é uma torre forte. Quando nós corremos para essa torre, nós estaremos seguras. Então, muitas vezes, nós estamos passando por momentos difíceis porque o nosso coração está sendo purificado. Deus está nos ensinando: filha, eu quero que você caminhe pertinho de mim, que você entenda que você precisa desenvolver intimidade comigo, que a sua confiança, a sua segurança está em mim. As suas expectativas precisam estar em mim. E quando você me buscar e me colocar em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a construção da sua autoestima, a construção da sua real identidade, onde você vai se encontrar com a sua real identidade, palavra, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de consagração, fazendo jejuns regulares. Então, busque se aproximar do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. E mesmo no dia difícil, né, Ele está pertinho. Se essa dificuldade, se esse desafio está servindo para te aproximar dEle, essa dificuldade, essa adversidade é uma bênção na sua vida. E muitas vezes nós somos resistentes, né? Nós não reconhecemos a ausência de dor. Então, quando tá tudo bem, a gente vai viver a nossa vida e esquece do nosso Pai. E aí começa a doer, aí a gente volta pro Senhor. Então, que se você tá vivendo essa fase, faça um compromisso com o Senhor. Fala: Pai, pode me abençoar. Pode prosperar a minha casa, a minha família, os meus recursos, porque eu já aprendi a lição. Meu coração, ele está firmado em Ti, e eu não vou mais me distanciar, eu não vou mais me afastar. Eu compreendi que tudo é Teu, né? Eu sou Tua e eu estou aqui com um propósito. Nós estamos, cada uma de nós aqui, com uma missão. Ninguém nasceu por acaso, todo mundo nasceu com um propósito. E o nosso propósito é conhecer a Deus e tornar o nome dele conhecido. Então você precisa ter uma vida de relacionamento diária com ele. E aí você vai começar a ter uma vida frutífera. A Bíblia nos compara como árvores. Então você vai começar a ter uma vida frutífera. E uma árvore frutífera, ela tem que ter um tronco mais robusto para que sustente esses frutos. E quando as pessoas começarem a ver que a Cíntia tá cheia de frutos, tá cheia de bênçãos, tá cheia de respostas de oração, as pessoas vão querer se aproximar da Cíntia e falar assim: Cíntia, me conta, como foi que você venceu aquele desafio? Eu vi que você estava passando por uns perrengues, teve um tempo atrás. Como que você chegou nessa situação maravilhosa? Como que você rompeu com tudo isso? Me ensina. E aí a Cíntia vai falar: foi o Senhor que fez. E aí as pessoas vão desejar conhecer o mesmo Deus que a Cíntia serve. Vão desejar conhecer o mesmo Deus que a Andréia serve. Porque não é só sobre nós, mas é sobre o que Deus quer fazer através de nós. E é por isso que Satanás tenta nos aprisionar, nos paralisar. Porque ele quer nos manter marcada pela dor, vitimadas, injustiçadas, magoadas, lambendo as próprias feridas. Porque assim a gente não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Então chegou o momento, né? Deus está te chamando para romper, para confiar nele. E entregar o seu coração. Fala: Pai, toma o meu coração. Eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Eu confio na Tua soberania. Eu confio que os Teus planos são maiores e melhores que os meus. Eu confio que a Tua vontade para mim, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu entendo que a minha mente é limitada, mas que o Senhor é ilimitado, sobrenatural.
poderoso, para fazer muito além do que eu tenho pedido ou imaginado. Então coloca a sua confiança no Senhor. A hora que você parar de questionar por que está acontecendo isso e começar a declarar, chamar à existência o que você quer se tornar e dizer para o Senhor: Pai, mesmo no dia mau, eu confio em Ti. Meu coração está firmado em Ti. Eu confio que eu tenho um bom Pai. Você vai ver que rapidamente você vai sair desse lugar de dor. Amém? E se você precisa, de companhia, de estratégia, de direção, de um método para você se aproximar de Deus, para você desenvolver essa vida de intimidade, eu gostaria muito que você tivesse esse material precioso nas suas mãos, que é o Diário de Oração do Quarto de Guerra, que é um material que eu desenvolvi para que eu mesmo desenvolvesse uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de disciplina com Deus. Como é desafiador nos dias de hoje a gente sair da tela, e vir para um momento de intimidade, de comunhão com o Senhor, só olho no olho com Ele ali, só coração com coração. Então, nesse diário você vai aprender o passo a passo de como orar de forma específica e estratégica para que as suas orações sejam respondidas. Eu meditei na palavra e eu vi qual era o passo a passo da oração que é atendida através das orações dos servos de Deus. E eu coloquei aqui. Então você vai aprender esse passo a passo, mesmo que você nunca tenha orado, agora você vai orar com sabedoria. Então, se você tem desejo de ter esse material aí na sua casa, é só você digitar aqui oração, você vai receber um link no seu privado, e aí é só você clicar lá naquele link que você vai poder adquirir, vai chegar com frete grátis aí na sua casa. Caso o link não funcione, porque eu tenho recebido bastante relato assim no privado que o link não funcionou, aqui no meu perfil vai ter um link também escrito Diário de Oração. Bem quando você entra no meu Instagram vai ter um link, aí você clica lá e você vai conseguir acessar também para você adquirir o seu diário. E além de você aprender o passo a passo da oração eficaz, tem também aqui orações prontas. Porque no dia da angústia, às vezes você não consegue pensar em nada, A Bíblia fala que às vezes a gente só geme, Então aqui tem uma oração pronta. Então aqui tem como blindar a sua vida, a sua família com a armadura de Deus. Tem como orar os salmos, Tem como orar por provisão. E além disso, ele também vai te acompanhar durante o ano todo, te ajudando com um método semanal para você agradecer, o coração grato, ele está preparado para receber mais do Senhor. Então é importante que a gente desenvolva um coração grato. Então a cada semana você vai colocar ali 3 motivos de gratidão. Tem ali a instrução para você fazer autoprofecia sobre cada área da sua vida. Você já fez isso? Profetizou sobre as áreas da sua vida? O que você está esperando receber de fazer autoprofecia sobre as áreas da sua vida? O que você profetizou que você quer viver nesse mês no seu casamento, nas suas finanças, nas suas emoções, no seu trabalho? Então vai ter um espaço para você colocar os seus alvos de oração, para você fazer orações específicas. A gente vê na passagem de Bartimeu que enquanto ele estava lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Nada aconteceu. Jesus teve misericórdia dele e falou, tragam ele aqui, quando ele continuou clamando. Mas quando ele estava diante de Jesus, Jesus pegou e falou para ele, o que queres que eu te faça? Então há poder na oração específica. E eu preciso saber exatamente o que eu quero. Eu não posso fazer orações genéricas. Orações genéricas vão me dar respostas genéricas. Quando eu falo, Senhor, abençoa a minha casa. Que tipo de bênção? Tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. E cada oração ela tem que estar fundamentada na palavra. Então, aqui você vai aprender tudo isso, como orar de forma estratégica. E Bartimeu ele só foi curado quando ele disse para o Senhor, Mestre, eu quero ver. Então, naquele momento, ele foi curado. Enquanto ele estava ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem muitas de nós que estamos fazendo só oração assim, de lamento e de sobrevivência. Só indo lá para chorar as pitangas e sai pior do que entrou na oração. Então, nós precisamos orar de forma estratégica, com sabedoria, para que a gente possa receber respostas de oração. E também aqui na penúltima página, você vai receber o seu quadro de oração, inspirado lá no filme Quarto de Guerra, para você ter de forma visual, os seus alvos de oração,
os seus pedidos, as suas promessas de vitória, os versículos que você vai declarar diariamente sobre sua vida, os seus motivos de gratidão, os pedidos de intercessão, que é maravilhoso. Quantas pessoas que pedem oração para nós, a gente esquece. Então você vai poder colocar lá no seu quadro de oração os post-its e você vai estar sempre bem direcionada, vendo, né, o que Deus está fazendo na sua vida. Então esse material é um material precioso que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então é só digitar aqui oração, que você vai receber o link e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deixa eu orar e abençoar o seu dia. Você que ficou aqui até o final, quero te dar um abraço, daqui um abraço, um abraço virtual. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu coração, né, cheio de vontade, de sede do Senhor. Vamos orar. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa manhã na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós muitas vezes podemos nesse momento não compreender, ó Pai, os teus desígnios, o porquê de alguns sofrimentos, ó Pai, de algumas decepções, mas nós entregamos nosso coração a Ti, ó Pai, e declaramos que nós confiamos na Tua bondade, nós confiamos, Senhor, que Tu és um bom Pai, que nos ama, que os Teus planos são maiores e melhores que os nossos. Nós confiamos, ó Pai, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti, a permanecer com o nosso coração firme nas Tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, de olhar para as circunstâncias e nos desanimarmos, ó Pai, e nos desorganizarmos emocionalmente, mas que o nosso coração venha estar firme em Ti, purificado por Ti, ó Pai. Nos dê, ó Pai, um coração manso, humilde, um coração disposto a obedecer, ó Pai. Nos torna a cada dia, Senhor, mulheres mais sábias, mulheres mais posicionadas, mulheres, Senhor, que impactam essa geração, mulheres que influenciam, ó Pai, mulheres que por onde passam exalam um perfume maravilhoso do seu coração, exalam, Senhor, o bom perfume de Cristo. Pai, acha em nós verdadeiras adoradoras que Te adoram em espírito e em verdade. Acha, Senhor, no nosso coração um terreno fértil, ó Pai, onde a Tua palavra possa frutificar. Nós queremos dar bons frutos, ó Pai. Nós queremos, Senhor, viver a nossa missão de Te conhecer, de prosseguir em Te conhecer e de tornar o Teu nome conhecido. Pai, nos ajuda a romper com tudo aquilo que nos aprisiona, com todo o ego, com todo o orgulho. Toma, Senhor, nosso coração, toma nossa vida, toma nossa casa, ó Pai. Entra, Senhor, nos lugares escuros da nossa alma e nós Te autorizamos a fazer uma faxina e colocar todo o lixo emocional e espiritual para fora. Nós queremos viver, Senhor, dirigidas pelo Teu Espírito. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo as Tuas filhas nesse dia. Eu declaro, Senhor, o nome de Jesus sobre elas, ó Pai. Eu creio, Senhor, que quando o nome de Jesus é invocado, toda obra maligna ela é paralisada. Em nome de Jesus, eu declaro cura emocional, física e espiritual. Eu declaro provisão, eu declaro bênçãos extraordinárias sobre essa casa, sobre essa família. Que elas possam viver hoje um dia marcado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Que as Tuas promessas, Senhor, se cumpram com poder na vida delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. E até a próxima. Fica com Deus.